Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por Chico Xavier. Ele era uma personalidade muito conhecida no país. Filho de um vendedor de bilhetes de loteria e de uma lavadeira analfabetos, Chico Xavier se tornou o maior médium brasileiro, tendo escrito mais de 10 mil cartas psicografadas e se consolidado como dono de uma obra de mais de 450 livros, cuja autoria foi atribuída a espíritos. Ao todo, ele vendeu cerca de 50 milhões de exemplares. Nascido em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, Chico Xavier começou a ficar famoso depois da publicação de seu primeiro livro. Mas fenômenos mediúnicos já faziam parte de sua vida desde a sua infância. Em 1932, quando já era vendedor e tecelão e costumava publicar poesias em jornais, sempre atribuindo os textos a espíritos, Chico Xavier lançou a antologia Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de 60 poemas. A obra foi assinada por 9 poetas brasileiros, 4 portugueses e um anônimo. Com a edição da Federação Espírita Brasileira, o livro teve grande repercussão no meio literário. Ele tinha um pouco mais de 20 anos e era um matuto, um menino do interior de Minas Gerais, filho de pais analfabetos, que colocava no papel poemas assinados por nomes como Castro Alves, Augusto dos Anjos, e afirmava: "Foram eles que escreveram, não fui eu." Conta à BBC o jornalista e escritor Marcel Souto Maior, autor de, entre outros, As Lições de Chico Xavier e As Vidas de Chico Xavier. De acordo com um biógrafo, o livro atraiu a curiosidade dos principais escritores da Academia Brasileira de Letras. Além disso, 95% dos escritores ficaram impressionados com a qualidade e a versatilidade da escrita. Alguns até compravam com os textos escritos em vida pelos autores citados na obra, apontando semelhanças no estilo, na métrica e também na matemática. Foi um impacto muito forte. Isso levou jornalistas a Pedro Leopoldo, alguns interessados em desvendar aquele enigma, outros querendo desmascarar talvez aquela suposta fraude. 3 anos após a publicação, ele assumiu um posto de escrevente datilógrafo em uma fazenda modelo ligado ao Ministério da Agricultura, e a escrita tornou-se parte do seu dia a dia. Apesar da fama, Chico Xavier costumava afirmar que os escritos não pertenciam a ele, que ele não havia escrito nada, que eram obras dos espíritos. Em um centro espírita na cidade do Triângulo Mineiro, o médium exercia suas atividades. O carisma de Xavier fez dele o maior nome do espiritismo kardecista brasileiro. Chico Xavier não foi só o grande médium, mas todo o espiritismo brasileiro ganhou uma feição diversa depois de sua aparição. Ele não é apenas um médium carismático, é antes de tudo um modelo de espírito exemplar, que é também um modelo de santo cristão exemplar a ser seguido e imitado em sua caridade, humildade e renúncia, não por acaso temas do catolicismo. Ele nacionalizou o espiritismo kardecista francês, criando uma escatologia nacional própria nos anos 30 e 40. Por outro lado, aproximou-se o antigo kardecismo elitista das pessoas mais simples, valorizou as mulheres como personagens ativas nos centros espíritas e na prática familiar do espiritismo. Ele consagrou-se como uma espécie de santo informal do espiritismo. Os livros e as mensagens de Emmanuel e André Luiz, os 2 principais nomes a quem ele atribuiu a autoria de seus textos psicografados, são presença e leitura obrigatória em centros espíritas brasileiros. Xavier conseguiu popularizar o espiritismo em um país de raízes fortemente católicas como o Brasil. Seu discurso era fundamentalmente cristão, e ele sempre fazia questão de dizer que a Igreja Católica era o berço de todos nós. A mãe de Chico Xavier era católica e morreu quando o médium tinha apenas 5 anos. De acordo com biógrafos, 1 ano antes ele já afirmava ouvir vozes do além. Após a morte da mãe, ele começou a ter diálogos diários com o espírito dela. Chico Xavier acabou sendo criado por uma madrinha retratada como uma mulher violenta que o castigava e o açoitava. O conselheiro na infância foi um padre da cidade natal. Ele foi fundamental para que Chico Xavier não fosse internado pelo pai como um louco
quando começou a ouvir vozes e ter visões. Aos 17 anos, Xavier teve contato com a doutrina espírita kardecista e começou a colocar o que vivia dentro da doutrina. Enquanto os livros ajudaram a sistematizar o legado de Xavier, as suas aparições na televisão, que renderam forma nacional, começaram a aparecer. No final de 1971, a sua participação no programa Pinga Fogo da TV Tupi, segundo a metodologia da época, contou com a sintonização de 86% dos televisores ligados. Em 1980, o dinheiro arrecadado através de suas obras já havia sido suficiente para fundar ou auxiliar 2.000 entidades de caridade em todo o país. Na época, teve campanha para que Chico Xavier fosse indicado ao Prêmio Nobel da Paz. A mobilização rendeu 2 milhões de assinaturas, inclusive. De acordo com o último censo de 2010, são 3,8 milhões de praticantes do espiritismo kardecista no Brasil, como explicou o antropólogo Léo Goy, e trata-se de uma minoria religiosa de muito prestígio. E isso se traduz no número de filmes, telenovelas e outros materiais midiáticos relacionados a este tipo de assunto. Chico Xavier nos deixou em 2002, morrendo aos 92 anos de idade, no dia 30 de junho. Chico Xavier era uma personalidade que gerava bastante debate, e ele deixou nada mais e nada menos do que 412 obras para a posteridade, mas sempre negou a autoria dos textos. Não sou eu autor de nenhuma dessas obras, garantia ele a escrita ser vinda através de espíritos. Gostou? Já se inscreve no canal, clica no sininho na opção todas, inclusive deixa seu like para a gente chegar para mais pessoas. Se gostou desse tipo de conteúdo, comenta pra gente poder fazer mais ainda. Muito obrigado pela audiência, fica com Deus, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.